Vamos começar mais uma, um encontro da nossa segunda jornada Ranjonas. Gostaria, né, de saudar a presença de todo mundo, né, todos os nossos colegas e principalmente a presença do Luca, que é um colega italiano, já participou na última jornada, se eu não estou enganado, ele esteve num encontro com a professora Angela Michelis, e hoje está aqui num dia bem feliz para os italianos, né, que acabam de ser classificados aí para a final da Euro, então é um dia de felicidade para os nossos amigos italianos. E hoje quem vai apresentar para a gente o tema da nossa jornada é o professor Roberto Tibaldi, que é um colega italiano que hoje trabalha como professor do programa de pós-graduação, que é no Departamento de Filosofia da PUC do Paraná. O professor Roberto é doutor em filosofia pela Universidade de Turim, mas atualmente trabalha aqui em Curitiba. E quem vai debater com o professor Tibaldi, depois da apresentação do professor Tibaldi, é o professor Wendel Lopes. O professor Wendel é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, uma tese sobre a antropologia filosófica no pensamento de Ranjonas, e atualmente é professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso. Antes de passarmos à apresentação do professor Tibaldi, acho que o Gregory quer falar um pouquinho aí sobre o livro que a gente está preparando e tal, sobre, bom, a partir do que a gente tiver aqui de contribuição da jornada. Na verdade, só para a gente lembrar, né, está aí já os nossos dois últimos encontros, a gente comentou, né, nós apresentamos a capa do livro, deixa eu só mostrar aqui de novo, caso alguém não tenha visto ainda no último encontro e também nas redes sociais, só achar aqui, gente. Aqui. Cadê a tecnologia para transmitir isso aqui, gente? Aqui. Cadê isso, gente? Aqui. Conseguem ver? Aparecendo aí? Conseguimos sim, Grego. Tá aparecendo, né? Perfeito, então, gente. Esse é o livro, até no início nós estávamos conversando a respeito dele, né? Está em pré-venda ainda, né? Nós estamos aí produzindo ele ainda, alguns textos, a gente já recebeu vários capítulos dos professores. A previsão de lançamento do livro vai ser, está para o Congresso Internacional de Filosofia Contemporânea da PUC, né? Que vai ser em setembro, novembro, outubro... Setembro, isso, setembro. 22. Isso, setembro. Final de setembro. Isso, final de setembro. 22, 23 e 24 de setembro, se não estou enganado. Então, a previsão do lançamento é isso, né? Assim que nós tivermos disponível, aqueles que já adquiriram em pré-venda vão estar recebendo, né? A gente está fazendo a pré-venda porque quem está arcando com os custos, que são, como a gente já comentou aqui, bem altos, né? Somos eu, o Miguel e o Thiago, né? Então, a venda do livro é o preço de custo dele, né? Apenas para a gente arcar aí com esse tipo de valor. Então, quem quiser adquirir, né, vai ser fruto aí os textos serão fruto das discussões que nós tivemos durante essa segunda jornada, né? Hoje tem todos os professores que participaram, que debateram, tanto os aqui do Brasil quanto os do exterior, né? Tem aí a participação do Miguel, que é do New School for Social Research, tem a professora Avishag Safrani, tem a Nathalie Fournier também, né? Que vão ainda apresentar, né? Os nossos próximos dois encontros serão com a professora Zafrani e com a professora Nathalie Fournier, que também vão participar aí do nosso livro, e tem o prefácio também, que é do professor Oswaldo Giacoia, que vai trazer uma temática bem interessante aí para quem estuda Ranjonas, enfim, para quem tem interesse, que é uma apresentação um pouco de como foi a recepção da obra do Ranjonas, a história um pouco da recepção da obra do Ranjonas e o impacto que ela teve aqui no Brasil. Então, esse é o livro que nós estamos em produção. Então, quem tiver interesse, né, o valor é de R$45 mais o frete, gente. É com tudo que a gente tem de melhor na pesquisa em Ranjonas no Brasil e no mundo, né? Como a gente está muito bem divulgando, pode entrar em contato com a gente ou pelo e-mail ou pelo número do WhatsApp aqui, que é o meu número aqui, se vocês quiserem anotar. E é isso, eu acho. Isso, né, meninos?
Obrigado, Gregory. Então, quem tiver interesse, né, já pode ir adquirindo. Quem não tiver interesse agora, mas já vai separando dinheiro para no futuro adquirir. Compra em pré, esqueci de falar uma coisa, Thiago. Quem comprar em pré-venda, além de ter o valor mais baixo, né? Porque depois de lançado aí tem o valor, vai ter o preço da editora, né? Porque nós temos poucos exemplares em pré-venda. Quem comprar em pré-venda ainda recebe o marca-páginas, né? E o pôster exclusivo aí do Han Jonas para quem adquirir em pré-venda. Exatamente. Vocês ajudam aí a divulgar o trabalho de todos os pesquisadores, né, envolvidos aí na jornada, né, enfim. Bom, sobre a lista de chamada, que é sempre uma angústia de todas as pessoas, ao final da exposição, tanto do Tibaldi como também das perguntas do professor Wendel, bom, da discussão, a gente vai mandar, então, o link, não precisa nenhum desespero, eu sei que muita gente fica um pouco angustiada com isso, mas mantenham a calma que na hora certa vai ser enviado pelo chat, tá bom? Então, professor Tibaldio, Roberto, cadê você? Achei. A palavra é toda sua. E obrigado, viu? Agradeço mais uma vez a sua presença e também a presença do professor Wendel. Obrigado. Obrigado, Elcio. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer discutir sobre o Hans Jonas mais uma vez, não? Porque não é a única vez que do qual falamos sobre Jonas. Gregory põe para gravar, desculpa. Sim, sim, está gravando, eu acho. Sim, sim. Já está gravando, professor. Sim. Para mim está pausado, desculpa. Agora sim. Agora para mim começou a gravar. Desculpa, Roberto. Não, mas pois é, a técnica é sempre a protagonista, direita ou indireita, não? E hoje também é uma protagonista do meio da comunicação e indiretamente porque falando sobre a autenticidade no pensamento de Jonas, ipso facto precisa falar um pouco da ameaça tecnológica. Então, minha apresentação é dividida em 3 partes, mas, na verdade, as 3 partes serão as partes do artigo que será publicado no livro. É longa demais. Então, eu vou apresentar somente a segunda parte, podemos dizer ao coração, porque a primeira parte é uma apresentação do tema da autenticidade e um excursus no conceito de dignidade humana, no qual eu tento sublinhar como a questão da autenticidade depois, mais recentemente, torna numa outra questão que é aquela da autenticidade. E então a segunda parte é sobre a autenticidade no pensamento do Jonas, porque ele tem um lugar um pouco especial, podemos dizer, nesta conceitualização e análise do conceito da autenticidade. E uma terceira parte na qual eu tento apresentar algumas questões críticas sobre a autenticidade no pensamento de Jonas, questões que são éticas, políticas e educacionais. Mas acho que não temos tempo para isso esta noite. Então, a publicidade é que precisa comprar o livro para ler o texto na sua integridade. E depois eu estou escrevendo o texto direito em português, é uma experiência muito interessante porque tem mudar a ferramenta, não? Uma ferramenta italiana mudar para a ferramenta portuguesa é um exercício interessante, mas ainda não consegui escrever todo o capítulo. Então, precisa comprar o livro.
Precisa. Mas posso compartilhar minha tela porque preparei algumas slides para ficar mais claro. São slides muito simples, na verdade. Sim, acho que está funcionando. Vamos ver. Perfeito, professor, estamos vendo. Muito bom. Então, o título, eu tomei a liberdade de mudar um pouco também o título da apresentação. E tem um título que é a autenticidade humana segundo Ancionas, que é a questão da qual eu falarei esta noite. E o subtítulo que é mais na parte da qual eu não posso falar esta noite por questões de tempo, mas podemos conversar sobre isso depois. Então, a obra na qual Jonas analisa de maneira explícita e de maneira mais sistemática a questão da autenticidade é o princípio de responsabilidade. Mas essa obra é também importante porque, para esclarecer os desafios atuais à autenticidade, Jonas revivifica a reflexão anterior sobre a dignidade humana e, ao mesmo tempo, esclarece as razões pelas quais ela precisa ser renovada. No primeiro capítulo da obra, Jonas retoma a reflexão moral e ética kantiana, cujo sentido era resumido nas 3 formulações do imperativo categórico. Mas, ao mesmo tempo, ele é consciente de que o imperativo kantiano precisa ser, entre aspas, adequado ao novo tipo de agir humano, ou seja, ao agir tecnológico atual. E o resultado é a seguinte formulação jonassiana, ou reformulação do imperativo categórico kantiano, no qual é importante porque é importante salientar que, ao reformular o pensamento de Kant para a época atual, Jonas menciona a questão da autenticidade aqui, não? Autêntica vida humana sobre a Terra, na segunda linha. E depois tem uma outra expressão que é aquela da integridade, que é na última linha aqui. Então, o que deve ser garantido e protegido é a verdadeira, echte, aqui a autêntica é a tradução, mas a palavra alemã é echte, e na verdade, entre parênteses, Jonas utiliza muitas palavras para exprimir o mesmo conceito de autenticidade. Utiliza echte, wirklich, eigentlich, etc., etc. O que deve ser garantido e protegido é a verdadeira integridade da vida humana sobre a Terra. Como se explica isso? E qual é o significado dessa expressão, a verdadeira integridade da vida humana sobre a Terra? Na opinião de Jonas, o que se tornou claro ao longo do século XX é que, ao mesmo tempo que a tecnologia moderna acabou exercitando um poder irresistível sobre o ser humano, ela, entre aspas, se converteu em ameaça ou esta se associou àquela de forma indissolúvel, fecha aspas. Essa ameaça depende do fato de que a tecnologia, por causa de seus efeitos ordinários, que são irreversíveis, cumulativos e invasivos, pode ameaçar o meio ambiente, ou seja, as condições para a permanência da vida sobre a Terra. Na verdade, essa possibilidade era simplesmente inimaginável nos séculos anteriores, pois a natureza teve uma existência cuja permanência era de facto indiscutível. Essa é, na opinião de Jonas, a radical novidade da situação atual. O contexto geral da vida tornou-se problemático, e isso aconteceu precisamente por causa da tecnologia humana. E, nas palavras
de Jonas aqui. Tem esta expressão que é muito importante, a descoberta da crítica vulnerabilidade da natureza, provocada pela intervenção técnica do homem, etc., etc., uma situação muito, muito bem conhecida. Então, a vulnerabilidade da natureza significa que tanto a existência da vida sobre o planeta, como a verdadeira integridade qualitativa dela, ou seja, a prosperidade de formas viventes e a biodiversidade, está ameaçada. Então, a descoberta da prosperidade das formas viventes e da biodiversidade é uma descoberta da outra obra jonassiana, que é o princípio vida. Então, esta é a ameaça. Além disso, essa vulnerabilidade tem um segundo significado. A partir do momento que o ser humano torna objeto da técnica, é possível introduzir alterações radicais na natureza humana mesma. Portanto, essa última não é mais imodificável e intangível pela ação humana, mas, ao contrário, descobre-se vulnerável a ela. E, portanto, diante as possibilidades da destruição total da vida, da redução qualitativa dela ou da modificação radical do ser humano, estas três ameaças, que Jonas levanta a pergunta sobre a autenticidade e effettua uma investigação filosófica para tentar esclarecer a especificidade do fenômeno analisado, a vida, inclusive o ser humano. E investigar também as razões pelas quais deve ser preservado. O resultado dessa análise é a teoria jonassiana da responsabilidade. Jonas dedica-se ao esclarecimento tanto do sujeito como do objeto da responsabilidade. Então, vamos ver estas duas partes da teoria jonassiana da responsabilidade. Quanto ao sujeito, que é o ser umano, o autor salienta que, como cada forma vivente, o ser humano também não é caracterizado somente pela sobrevivência física ou existência, na palavra alemã é Dasein, mas também por um específico modo de ser, ou seja, o So-Sein, que exprime a, entre aspas, integridade da sua essência. Em que consiste o So-Sein humano? Esta é a pergunta. É a resposta na capacidade de se atribuir o dever da responsabilidade, pois, segundo Jonas, é essa disposição que caracteriza a humanidade verdadeira. E aqui, ele, na página 92 do princípio de responsabilidade, a humanidade verdadeira é a wirklichem Menschentum, no? Wirklich utilizza real, no? Esta outro adjetivo. Então, essa disposição, então, a capacidade de ter responsabilidade que caracteriza a humanidade verdadeira, ou seja, autêntica. Jonas exprime a união de Dasein e So-Sein humano por meio da expressão ideia ontológica do ser humano, a qual, abre aspas, na medida em que nos diz por que devem existir homens, nos diz também como eles devem ser. Essa, fecha aspas, essa ideia do homem sintetiza o significado da pesquisa jonassiana acerca do fenômeno geral da vida. Essa pesquisa culmina na explicação ontológica da vida, pois ela é testemunho autêntico e verdadeiro do sentido do ser. Que este é o resultado do princípio vida. Além disso, a especificidade desse ser que é a vida manifesta um valor e pode ser definido como bom, abre aspas, bom, independentemente do julgamento das minhas inclinações, fecha aspas. Portanto, a vida, abre aspas, torna fonte de um dever, fecha aspas, um dever ético de reverência, cuidado e preservação,
que o sujeito humano tem que respeitar. Mas para que o ser humano seja capaz de cumprir essa tarefa, ele precisa tanto de ter existência, o Dasein, como dispor de um ser específico, Sosein, no sentido de eticamente capaz. Agora vamos analisar o que Jonas escreve relativamente ao objeto da responsabilidade, ou seja, o mundo orgânico, ao qual o ser humano pertence inteiramente. É verdade que a natureza é a condição sine qua non da existência humana. Mas isso não significa que a humanidade tenha o direito de adotar uma atitude estritamente antropocêntrica ou utilitarista em relação a ela. Em vez disso, o sujeito humano tem que estar a serviço e cuidar de seu próprio objeto ético e não o dominar. E esta citação refere-se precisamente ao objeto da responsabilidade, ao objeto do cuidado humano. É interessante que este objeto da responsabilidade torna-se um outro, não? Tem uma comunhão entre o sujeito e o objeto da responsabilidade, mas o objeto é também um outro, tem uma alteridade, não? E sobre isso eu queria refletir um pouco, porque, em outras palavras, a alteridade do objeto da responsabilidade enfatiza a vulnerabilidade própria da natureza e da vida orgânica. Mas o que significa vulnerabilidade da vida? No primeiro sentido biológico-filosófico, vulnerabilidade é sinônimo de mortalidade e exprime o verdadeiro caráter ontológico fundamental da vida, aquele a partir do qual se compreendem todas as outras características do vivente analisadas no princípio vida, entre as quais a interioridade, a liberdade, a subjetividade, a autotranscendência, o agir finalizado, etc. etc. Nesse sentido, a vulnerabilidade exprime a dignidade própria da vida, ou seja, a caratteristica distintiva dela. Todavia, num segundo sentido, a vulnerabilidade da natureza é o resultado de um acontecimento histórico, ou seja, o desenvolvimento tecno-econômico contemporâneo, por causa do qual a vida torna criticamente vulnerável, a citação anterior, criticamente vulnerável à tecnologia e o futuro dela está ameaçado. No princípio de responsabilidade, depois de ter sublinhado a relevância ética do primeiro sentido da vulnerabilidade, então a vulnerabilidade como dignidade, que significa que a natureza viva tem um valor que torna-se um bem para o ser humano. Esta é o que é sublinhado no princípio de responsabilidade. Depois disso, Jonas conjunge as duas acepções do conceito de vulnerabilidade. O resultado é que a vulnerabilidade da vida passa a ser aquele traço ontológico que fundamenta a alteridade ética da natureza, juntamente à sua capacidade de exercer em si mesma, afirma Jonas, uma imposição sobre o sujeito, o ser humano, que tem o dever de cuidar disso. E agora, então, podemos compreender o sentido do supracitado imperativo ionasiano, aquele que era uma reformulação do imperativo kantiano, porque garantir, entre aspas, a permanência de uma vida autêntica, de uma autêntica vida humana, fecha aspas, significa cuidar da vulnerabilidade essencial da vida ameaçada pela tecnologia humana. O que é interessante é que a tarefa de defender a autenticidade da vida é expressa por Jonas nos termos quase levinasianos,
nessa situação aqui, precisamente nas últimas linhas, no colocar-me à sua disposição, aqui na penúltima linha. Então, esta tarefa de defender a autenticidade da vida é expressa em termos quase levinesianos de uma expropriação. Porque a alteridade do objeto perecível da responsabilidade se apossa da minha responsabilidade, não? Entre aspas, página 159. Se apossa da minha responsabilidade. O objeto, ou a alteridade do objeto perecível da responsabilidade se apossa da minha responsabilidade. Nesse sentido, a defesa da autenticidade obriga o ser humano a tomar consciência da necessidade de ir além de um desejo de apropriação que acaba ameaçando o futuro. Aqui se manifesta o específico humano em comparação a outras formas viventes. Por um lado, é verdade que o surgimento do si, self, vivente e sensível na história evolutiva e a possibilidade de ser um si, que caracteriza a vida, sejam condições fundamentais para a vida autêntica, inclusive a humana. E foi Miguel Pelli, na aula anterior, na semana passada, que salientou precisamente este aspecto do jeito muito interessante, eu acho. Mas, por outro lado, tem alguma coisa mais. Por outro lado, ao aparecer do ser humano e das consequências do agir tecnológico dele, manifesta-se ao mesmo tempo a necessidade nunca vista de contrabalançar a potência do self humano pelo meio do valor do non-self, ou seja, do outro da natureza. Por isso, segundo Jonas, a questão da autenticidade não envolve nenhuma tarefa de reapropriação. Não é, a questão da autenticidade não é uma tarefa de reapropriação. Para Jonas, a autenticidade impõe uma tarefa ética, desculpa, que não é nem conservadora, nem melhoradora. Não se trata de uma tarefa conservadora, já que a autenticidade da vida, inclusive o ser humano, não exprime uma hipóstase cristalizada e fixa, mas sim aquele, entre aspas, horizonte da possibilidade que precisarmos manter aberto ao futuro e para as possibilidades e mudanças futuras. Esta é uma pequena citação da página 233. Desculpem, os números em português são ainda muito difíceis. Então, não é conservadora, porque a vida é uma dinâmica de abertura de possibilidades. Então, precisa manter aberta esta possibilidade. Porque, na verdade, ainda mais, porque, na verdade, segundo Jonas, a autenticidade tem, ele escreve assim, uma natureza cambiante no tempo, página 344. Ainda que, como já acontece tanto ao nível orgânico como aquele histórico humano, não tem somente mudança, mas ao mesmo tempo alguma coisa que também permanece e deve ser preservado. Mas a autenticidade tem uma natureza cambiante no tempo. Por outro lado, a tarefa ética em relação à autenticidade não é uma tarefa melhoradora, pois, contrariamente ao alegado das utopias tecnológicas e políticas e aquele das ontologias do ainda não ser, e no capítulo 5º e 6º sabemos que Jonas polemiza com o pensamento com a ontologia do ainda não ser do
Ernst Bloch. Ele escreve isso, que homem verdadeiro, e aqui ele utiliza a palavra eigentlich Mensch, existiu desde sempre. Então, não precisa alcançar a autenticidade e a melhorar o ser humano para que torne autêntico, porque o homem verdadeiro, ele escreve, existiu desde sempre, com seus altos e baixos, em sua grandeza, em sua mesquinhez, em seu gozo, em seu tormento, em sua justificativa, em sua culpa, ou seja, em tudo que não é separável da sua ambivalência. Tentar eliminá-la, como é o projeto melhorador da tecnologia, das utopias tecnológicas, etc., etc., tentar eliminar esta ambivalência significa querer suprimir o homem e o caráter insondável da sua liberdade. Então, ambivalência e liberdade é o que é a autenticidade humana, não? Então, o ser humano autêntico é aquele que dispõe da ambivalência da liberdade. Mas, na época tecnológica, essa liberdade torna-se uma ameaça para o futuro, já que a tecnologia conseguiu realizar o projeto imaginado por Pico della Mirandola, che foi discutido no curso deste semestre, do curso do pós-graduação nesse semestre, que foi sobre a autenticidade, e o início do curso era sobre o conceito de dignidade, e analisamos o pensamento de Pico della Mirandola. Então, a tecnologia atual conseguiu realizar o projeto imaginado por Pico della Mirandola e dilacerou a liberdade humana do próprio alter ego, ou seja, a responsabilidade, no sentido daquela consciência dos próprios limites contextuais. Para garantir o futuro da autenticidade, não precisa, portanto, aperfeiçoar o detentor da autenticidade, mas sim contrabalançar a liberdade dele por meio da responsabilidade. Dado que a autenticidade não é uma característica da humanidade futura, mas sim está já realizada na humanidade presente, isso significa que o desejo de adquirir a autenticidade por meio da tecnologia é, na verdade, ilusório. De fato, o utopismo tecnológico não só é incapaz de reconhecer que o homem verdadeiro já existe, mas, o que é pior, em vez dele, arrisca alcançar um ser humano empobrecido, reduzido, e que, entre aspas, se tornaria unívoco, ou seja, ainda entre aspas, ou seja, um homúnculo sem liberdade, afirma Jonas a página 343 do Princípio da Responsabilidade. Então, o homem utópico tecnológico tornaria unívoco, empobrecido, sem liberdade, não? Sem ambivalência, e tornaria um homúnculo sem liberdade. O resultado é que, segundo Jonas, na época tecnológica atual, precisamos proteger a autenticidade da vida e do ser humano. Não alcançar, mas proteger a autenticidade. Por essa razão, precisamos tomar cuidado da imagem ambígua e vulnerável do ser humano. A esperança do autor é que nós formos capazes de preservar essa imagem, entre aspas, com o objetivo de uma repetição não distorcida, de modo que continue havendo homens em um futuro, fecha aspas. Pergunta: quais são os critérios para reconhecer uma imagem autêntica e não distorcida do ser humano? Tem uma última citação, vou comentá-la assim: ainda que o futuro seja impossível de ser garantido em sua configuração,
não só em virtude de circunstâncias históricas singulares, mas também em razão da natureza cambiante, da verdadeira natureza. Aqui ele utiliza, Jonas utiliza Eigentlichkeit, verdadeira natureza como Eigentlichkeit, do próprio sujeito na história, então, do ser humano, a Eigentlichkeit do ser humano. Ainda que seja isso, a supracitada citada ideia ontológica do ser humano apresenta por Jonas, e esta ideia ontológica tem uma ênfase que recai igualmente sobre o Dasein e o So-Sein. Esta ideia ontológica oferece uma orientação básica para uma compreensão e preservação não hipostatizada das características essenciais do sujeito envolvido no, entre aspas, jogo intrépido ou arriscado da autenticidade. Não gosto muito da tradução portuguesa nesse respeito, porque o alemão é das gewagte Spiel der Eigentlichkeit. E mais literal seria o jogo intrépido ou arriscado da autenticidade, como eu disse agora. Então, esta ideia ontológica oferece uma orientação básica para uma compreensão e preservação não hipostatizada das características essenciais do sujeito envolvido nesse jogo intrépido ou arriscado da autenticidade. E oferece também sugestões a serem ainda desenvolvidas. Então, os pesquisadores e as pesquisadoras ainda têm possibilidade de pesquisar. A última palavra sobre a autenticidade não é aquela do Jonas, e podemos tentar ir além do Jonas com le nostre gambe, podemos dizer. E seria isso. Esta é a segunda parte do texto. Não sei se vocês conseguem ouvir, porque aconteceu alguma coisa. Oi? Ah, sim, muito bom, muito bom. Sim, porque não consigo descompartilhar a tela. Eu consigo fazer aqui também. Obrigado, muito obrigado, então, sim. Então, não. seria isso, porque essa é a parte mais filológica, podemos dizer. Obrigado, Thiago. A parte mais filológica jonasiana, mas acho que tem bastante coisas para começar a discutir. Uma última, eu esqueci... confessare que estas reflexões, na verdade, são um fruto coletivo, não? Porque com o Gelson e os estudantes e as estudantes da pós-graduação discutimos destas questões ao longo do primeiro semestre desse ano. E foi uma experiência magnífica. Então, queria agradecer publicamente a turma, porque foi uma turma maravilhosa, e agradecer também a cooperação do Gelson, porque foi sua a ideia, em primeiro lugar, de refletir ainda uma vez sobre a questão da autenticidade. E, então, este é o fruto do primeiro semestre, do diálogo ao longo do primeiro semestre. É isso. Vamos ver o que acontece agora. Obrigado, Roberto. Bom, Wendel, a palavra é sua agora. Você pode aí propor, sua visão e as suas questões. Tá bom? Tá certo. Obrigado, Thiago, pelo convite, né? Confesso que eu sou meio lunático com certas datas, com agenda e tudo mais. Eu não tenho agenda e às vezes eu me perco assim, de uma maneira brutal, né? Então, mas a despeito disso, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que para mim é uma grande satisfação estar debatendo o pensamento Hans Jonas com
o Roberto, figura que eu conheço já há algum tempo, né? Primeiro por um contato mais virtual, depois nos conhecemos pessoalmente, né? E isso já tem durado um tempo razoável, né? Que para mim é de grande satisfação, tá? As minhas considerações, então, vão ser basicamente sobre o conceito de autenticidade, né? Que é utilizado pelo Roberto. Ele afirma que a estrutura do texto dele basicamente trata da questão da autenticidade como uma espécie de um conceito que se estende a partir da ideia de divindade humana, né? E ele trabalharia isso numa primeira parte do texto dele, depois ele passa a tratar basicamente do conceito de autenticidade em Jonas, e por fim teria uma terceira parte que ele não chegou a apresentar por questões de tempo, acerca das questões éticas, políticas e educacionais relacionadas ao conceito de autenticidade, né? E então ele apresenta a segunda parte sobre o conceito de autenticidade. Em boa medida, a minha posição é bastante próxima à do Roberto e acabei ouvindo toda a apresentação dele com bastante aprovação, mas algumas considerações me parecem necessárias do ponto de vista puramente conceitual, mais do que propriamente em termos de ajustes de conteúdo, né? Que em matéria de conteúdo eu acho que eu estou muito, muito próximo assim, do Thibaut na interpretação que ele oferece. Agora, eu tenho uma certa indisposição com esse conceito de autenticidade. E, por exemplo, o Thibaut ele chega a afirmar que, no princípio da responsabilidade, Jonas aborda diretamente a questão da autenticidade humana e ele afirma isso em função do próprio imperativo categórico ontológico ionasiano, né? Em que se afirma explicitamente que, leio novamente, né, assim, eu sei que vocês já ouviram várias vezes esse imperativo. Então, reza o imperativo de responsabilidade. Age de tal modo que os efeitos ou as consequências de sua ação sejam compatíveis com a permanência, e aí ele diz, né, de uma autêntica vida humana, né, da existência de uma vida, de uma existência autêntica da vida humana. Não sei, é a tradução que ele utiliza. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a versão em inglês, que é essa, né, e que foi, inclusive, recebeu a revisão do próprio Jonas, o Jonas utiliza genuine human life, né? E como vocês puderam notar, o próprio Roberto fez questão de dizer que, olha, Jonas não utiliza apenas um termo para falar sobre autenticidade, para falar de autêntico, mas ele utiliza pelo menos 3. Então, ele fala de echt, no alemão, né, que é a palavra mais para genuíno do que para autêntico, né? Então, por exemplo, isso está lá no Sei e Tempo. O Heidegger, inclusive, utiliza a palavra est como um conceito de fato, né? Então, por exemplo, Heidegger fala de compreensão própria e genuína, compreensão própria não genuína, e ele fala também de compreensão não própria genuína e compreensão não própria não genuína. Portanto, 4 tipos específicos de compreensão acerca dos Psyche, tá? Agora, o Roberto, muito corretamente, ele faz essa aproximação entre a palavra est, a palavra eigentlich e a palavra wirklich, né? Isso para dizer que, quando ele está se referindo a autêntico, ele está se referindo a genuíno, a verdadeiro, ao que é real. Portanto, na afirmação do imperativo, a coisa soaria assim: age de tal modo que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida genuinamente humana, ou verdadeiramente humana, ou realmente humana, né? O meu problema com a palavra autenticidade, entretanto, é que
no português, pelo menos, a autenticidade tem uma significação polissêmica. E os sentidos que a palavra autêntico e a palavra autenticidade possuem no português são bastante díspares. Então, quando a gente está falando de algo autêntico, a gente está falando de coisas que podem dar margem para interpretações completamente distintas. E o problema é que essas duas formas de compreensão do termo autenticidade e do termo autêntico cabem no texto ionasiano. Então, por exemplo, se a gente entende a autenticidade como uma realização plena da existência humana, ou como um tomar posse da sua própria existência, em detrimento de uma vida usual, de uma vida cotidiana como a multidão leva, faz sentido ainda aqui, e a pessoa pode pensar, por exemplo, que se trata de preservar algum tipo de existência num nível não só da ideia de homem ou da imagem de homem enquanto tal, isso é, da essência, mas num nível, inclusive, mais superior de oferecer uma condição superior de existência para os seres humanos, né? Ou seja, a condição de autenticidade, né? Então, assim, por esse fato, me parece mais razoável, talvez mais acertado em termos de escolha do conceito, utilizar a palavra genuinamente humana, ou existência humana genuína, ou até mesmo verdadeira, como, por exemplo, o próprio Roberto utiliza quando ele vai traduzir o termo der eigentliche Mensch, ou quando ele vai falar, por exemplo, de Eigentlichkeit, ele inclusive traduz por verdadeira natureza. Ele não traduz por autenticidade propriamente, mas utiliza verdadeira natureza, né? E então esse é um primeiro ponto que me parece assim, eu sempre tive um certo problema com o termo autenticidade, até porque em nenhum outro lugar do pensamento ionasiano, por exemplo, um texto importantíssimo como O Fenômeno da Vida, né, ou Organismo e Liberdade, na versão alemã, em nenhum momento aparece, por exemplo, o termo autenticidade, como se estivesse referindo à condição real ou verdadeira do ser humano, né? E quando o Jonas está falando de uma vida genuinamente humana, ele está se referindo à preservação da ideia de homem. Ou seja, é preciso preservar a condição propriamente humana, ou tipicamente humana. Então, ele está falando especificamente da preservação da ideia de homem, e é por isso que depois o próprio Jonas vai falar de um imperativo categórico ontológico, né? Porque se trata da preservação de uma ideia de homem, né? A própria natalidade, por exemplo, é um outro termo para ou que vamos dizer assim, se aproxima da própria noção de ideia de homem, porque é a preservação da própria possibilidade de novos entes humanos com novos olhos, é que se configura como a própria expressão do que se espera, ou da consequência que se espera no princípio, no imperativo de responsabilidade. Então, no final das contas, o que se espera é que haja homens e que haja natalidade, por assim dizer, né? Termo que, por exemplo, Jonas tira de Hannah Arendt, né? Agora, uma coisa que eu achei bastante interessante na apresentação do Roberto é que ele fala, ele faz uma correlação entre o conceito de autenticidade e a crítica que Jonas apresenta ao homem utópico, aquilo que o Tibalt chamou de homem utópico. No meu livro, Hans Jonas e a Diferença Antropológica, tem uma seçãozinha do capítulo 4, em que eu discuto aquilo que eu chamei de a essência anti-utópica. E nessa sessão eu discuto exatamente os pontos tratados pelo Roberto, e o que o Jonas ali está fazendo é simplesmente mostrar que existe um aspecto transhistórico
apesar da história. Então, ainda que os homens se configurem em modalidades distintas durante toda a sua história, ainda assim é possível falar de um elemento de algo transhistórico que permanece. É exatamente esse elemento transhistórico, que nada mais é do que, por exemplo, a própria liberdade, a própria abertura do ser humano para configurar-se na medida da própria imagem que ele faz de si, é que determina aquilo que ele é enquanto tal, ou essencialmente, ou na sua própria natureza. E é exatamente essa natureza ou essência transhistórica, que não pode ser pensada em termos de uma imagem definida e pronta, é que se configura como o que, em certa medida, se tenta falar como autenticidade humana. Então, assim, o termo autenticidade volta novamente a aparecer para mim como um termo com certa problemática, porque quando a gente está falando de autenticidade, a gente, na verdade, não está falando de autenticidade na significação que a autenticidade tem, em geral, no português. E isso, inclusive, é tão importante se destacar que, por exemplo, toda interpretação de Sei Tempo, até muito pouco tempo atrás, no Brasil, pelo menos, traduziu Eigentlichkeit por autenticidade e Uneigentlichkeit por inautenticidade. E certamente aquilo que se entende por autenticidade e inautenticidade em Sei Tempo não está relacionado com, por exemplo, genuíno, verdadeiro e real, mas está relacionado com essa capacidade de escapar a uma vida que se aproxima do impessoal e daquilo que a multidão quer, pensa e faz. Então, quando você consegue escapar, sendo impulsionado pela angústia, ao tipo de existência que é comum à multidão que sempre pensa, quer e faz de maneira igual, você é compreendido como eigentlich, como autêntico. E certamente essa significação de autêntico e de autenticidade é aquela que ganhou mais força no português, especialmente talvez pela própria influência do existencialismo, né? Então, quando se utiliza o termo autenticidade, por mais que, no caso do Roberto, tal como ele apresentou, não esteja errado, reafirmo, não está errado no modo como ele apresentou o sentido da palavra, ainda assim oferece problemas de interpretação se o termo não é explicado, principalmente quando se coloca o termo numa tradução de livro. Então, por exemplo, muitas pessoas que leram a tradução do princípio responsabilidade e leram a palavra autêntico ali, podem ter se enveredado numa interpretação talvez desvirtuada. Certamente não a compreensão que o Roberto nos apresenta hoje é desvirtuada, mas uma interpretação do termo sem as explicações necessárias certamente pode levar a interpretações desvirtuadas, né? Então, o próprio Jonas, no texto Filosofia, Retrospectiva e Previsão no final do século, é esse livro aqui, né? No alemão, ainda não tem tradução no português. Eu já fiz a tradução, mas ainda não consegui publicar. Jonas faz uma interpretação desses termos, Eigentlichkeit e Uneigentlichkeit, e a interpretação que ele faz desses termos difere, inclusive, da maioria da interpretação que alguns comentadores de Heidegger fazem, né? Então, se vocês quiserem, eu posso até depois aqui ler o trecho em especial, né? Mas não sei como a gente está de tempo, não sei se também estou abusando demais da atenção de vocês. Então, assim, mesmo na interpretação que Jonas faz de Sei Tempo, a palavra Eigentlichkeit não aparece como possuindo a significação de autenticidade, mas aparece como possuindo a significação de propriedade, que é exatamente a significação correta que o termo Eigentlichkeit tem em Sei Tempo, né?
Então, eu acho que é um pouco isso as considerações que eu tinha para fazer, Tiago. Assim, só peço desculpa ao Roberto, caso eu tenha cometido alguma injustiça com o que ele falou, com a apresentação dele, porque também, às vezes, as apresentações orais, elas passam de um jeito e a gente acaba deixando passar alguma outra coisa. Então, mas é um pouco isso. Mas, repito, a minha posição é de grande aprovação do que o Tibaldi apresentou, com a ressalva conceitual que eu destaquei. Obrigado, Wendel. Vocês podem perceber que o debate é de alto nível. Então, obrigado mesmo, Wendel. Roberto, a palavra é sua para responder. E caso alguém tenha questões, podem ir fazendo pelo chat, depois a gente vai dirigi-la ao Roberto. Sì, obrigado. Muito interessante as considerações sobre diferente perspectiva sobre a autenticidade da diferentes pontos de vista linguísticos, não, e do idiomas, porque na verdade é uma questão muito complexa. Na introdução a esse Cortando, Roberto. Coloquei uma pequenina explicação sobre o sentido da palavra autenticidade. Desculpa. Wendel, agora você volta. disse alguma coisa? Acidente. O áudio estava cortando, agora voltou melhor. Estava cortando o áudio, mas já melhorou. Melhor? Tá. Uhum. Ok. Na verdade, agora tudo certinho? Sim, pode falar. Ok. Então, na introdução, na primeira parte que eu cortei, da autenticidade, o sentido da palavra autenticidade, eu utilizei um texto que se acha na Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre authenticity. E no curso também discutimos muitas vezes como a palavra autenticidade tem dois significados principais, não? Então, o substantivo autenticidade tem a origem no adjetivo autêntico, que é, num primeiro sentido, sinônimo de verdadeiro ou original, não? Então, este é o primeiro sentido. E no segundo sentido, que tem autêntico é o que tem uma relação verdadeira com o original. Então, verdadeiro e autêntico nas duas acessões, como o que é original, o que tem uma relação verdadeira com o original. Então, este é a questão central, porque o segundo sentido é central pela questão da imago Dei, que tornerà importante na reflexão e a essência, podemos dizer, do homem. Então, é essa questão que eu também tenho algumas perplexidades sobre a palavra autenticidade, autêntico, mas se escolhemos a palavra verdadeira, é
uma relação verdadeira entre uma coisa e uma outra, eu acho que podemos utilizar autenticidade, autêntico, como sinônimo de verdadeiro, original, nesse sentido. A questão da Eigentlichkeit heideggeriana é muito, na verdade, muito complexa, mas na história dos efeitos, no, da Eigentlichkeit heideggeriana tem a questão ou a uma interpretação imprópria, podemos dizer, da autenticidade, como da Eigentlichkeit como autenticidade, e, na verdade, o Adorno e outros sublinham os riscos, no, de uma certa interpretação da autenticidade. O que acho interessante na Eigentlichkeit e, ao mesmo tempo, problemático do ponto de vista jonassiano na Eigentlichkeit é precisamente a questão do próprio, do eigen. O eigen da Eigentlichkeit é o que é problemático, porque o sentido jonassiano da autenticidade, como Echtheit, como Wirklichkeit, como Eigentlichkeit, não é uma apropriação, não é um tornar próprio do objeto pelo sujeito. Então, esta é a questão. Caso a pergunta for, mas nesta reelaboração do conceito, Jonas tem alguma coisa contra o Heidegger ou uma sorta de reelaboração consciente da questão heideggeriana? Não sei. Eu sei que, por exemplo, no final daquele capítulo sobre São Paulo e o abisso da vontade, tem referências críticas à Eigentlichkeit heideggeriana. Eu acho interessante esta citação sobre o objeto da responsabilidade, onde eu acho que Jonas tem um jeito de exprimir-se quase levinasiano, no? Que é bastante estranho, no pensamento jonassiano. E ali eu vejo alguma coisa que é bastante diferente da Eigentlichkeit como o que é próprio, no? Então, no curso falamos sobre a questão que a Eigentlichkeit heideggeriana pode ser interpretada como uma reação a uma tendência massificante da sociedade e a necessidade de retomar uma dimensão mais própria do ser humano, mais que tem problemas, etc. E a questão que você tem razão é muito complexa. Linguísticas e a questão. A segunda tenho a conexão internet instável. Você a última frase, sim? A última frase a gente não conseguiu ouvir muito bem o que você formulou por último. Ah, ok. No, era um agradecimento ao Wendel, porque é verdade que a questão da autenticidade é ao mesmo tempo complexa para razões conceituais e linguísticas. Então, vou aprofundir melhor. A segunda questão você sublinha uma outra dúvida que eu mesmo tive ao escrever o texto, porque a autenticidade é a autenticidade da vida ou a autenticidade do ser humano ou da vida humana, não? Então, sim, é verdade que as referências explícitas da autenticidade
Wirklichkeit são mas a vida humana. Aqui precisamos juntar o princípio responsabilidade com o princípio vida, porque a vida humana tem um contexto que é a vida, no? A vida, o fenomeno da vida amplo, cuja análise ontológica ele faz no princípio vida. Então, tem um princípio de transferência, podemos dizer, não sei se se acha così, princípio di transitività in italiano, da matematica, no? Pelo qual uma propriedade pode se transferir-se para outras. Então, aqui depois Wendell sublinhou que a autenticidade humana significa a ideia ontológica do ser humano, aquela característica que permanece no desenvolvimento histórico e nas mudanças históricas. Verdade é assim, mas o que precisa sublinhar para não interpretar Jonas do jeito antropocêntrico demais é que a ontologia da vida humana, então, o que é transhistórico no ser humano, tem uma base biológica. Então, a capacidade de transcender a história para a transhistória, no? A capacidade da transhistória de transcender o histórico tem sua base na vida, cuja relação basilar entre matéria e forma é assim, porque tem este paradoxo, que é o paradoxo da vida, pela qual a forma tem uma transcendência por respeito à matéria. Mas, por outro lado, transcende a matéria. E esta transcendência é uma transcendência que produz a identidade da forma vida, da forma orgânica. Então, tem uma capacidade de permanecer. Esta relação paradoxal é mais ou menos a mesma que acha-se a um nível histórico in Change and Permanence on the Understanding of History. Mais ou menos é a mesma coisa. Então, quando ele fala de ideia, mas depois é uma ideia ontológica, e se a ontologia ionasiana é a ontologia da vida, não aquela revolucionária, etc., etc., então, e depois ideia, a palavra ideia num lugar do princípio vida, Jonas explica esta palavra com a outra palavra forma, porque o sentido original do eidos no grego é a forma. Sim, a forma interpretada do jeito absolutamente transcendente por Platão, mas não é o sentido, podemos dizer, original, autêntico, não? Da forma, porque a capacidade de uma forma de transcender totalmente o mudamento tem uma origem na capacidade humana de produzir imagens, que tem origem na capacidade do animal de perceber, que tem origem na capacidade, etc., que tem origem na relação paradoxal entre matéria e forma. Então, esta é,
minha solução à questão que você levantou. Então, obrigado, porque também para mim foi a questão mais complexa. Não sei se o artigo é bastante claro nesse respeito. Vou relê-lo para ver. Sim. Obrigado. Wendel, você quer falar novamente? Eu quero só, assim, até por uma questão de curiosidade, mais de curiosidade, para ver o que o Roberto pensa sobre esse ponto final que ele elabora. E, assim, eu compreendo perfeitamente o que ele quer dizer, mas, às vezes, me parece, Roberto, que mesmo quando o Jonas ele está falando desse esse elemento orgânico subjacente à própria transcendência humana, parece que sempre ele está pressupondo, né, como um pressuposto, e não é um pressuposto inconsciente, mas ele tem plena consciência desse pressuposto, que é o pressuposto da vontade livre, ou da liberdade, ou daquilo que no texto Potência e Impotência da Subjetividade, ele chama de potência da subjetividade, e que o leva, até certo ponto, dependendo da interpretação que a gente possa fazer daquele texto, a vamos dizer assim, um quase, eu vou chamar de quase para ser gente boa, mas um quase dualismo, né? Inclusive, o próprio Jonas, assim, até certo ponto, ele assume uma certa proximidade com Descartes, né? Então, assim, quando ele está pensando, por exemplo, a diferença específica entre homem e animal, aquela faculdade que aparece como a decisiva para estabelecer essa fronteira é certamente a imaginação, mas a imaginação o animal também tem. Então, não está só na imaginação, mas está na livre imaginação, na liberdade da imagem. Então, novamente, aqui aparece um pressuposto que ele parece carregar já desde o início de carreira, né? Porque, por exemplo, quando ele escreve exatamente o texto que você citou, né? A vontade, o abismo da vontade, né? Santo Agostinho, o abismo da vontade. Então, ali já está, de certa maneira, inicial, pelo menos, elaborada toda uma reflexão sobre a vontade livre do ser humano. Então, parece que o tempo todo Jonas assume a liberdade humana como um pressuposto. É claro que ele tem plena consciência de que é um pressuposto e é uma posição, um pressuposto metafísico, inclusive. Então, me parece que aí a gente tem um certo ponto pelo menos de controvérsia, sabe, sobre a capacidade do Jonas de ter superado o rebelde problema metafísico, né? Aquilo que ele chama de rebelde problema metafísico deixado por Descartes. Se não vou dizer que Jonas ainda está relativamente preso a uma visão dualista, mas ele certamente está um pouco às voltas com o problema do dualismo o tempo todo, né? E, por exemplo, se a gente pegar os teóricos da tradição da filosofia analítica, especialmente a tradição da filosofia da mente, Jonas certamente seria taxado como um dualista, mas assim, de carteirinha, né? Porque, por exemplo, mesmo o epifenomenalismo é tratado como uma forma de dualismo nessa tradição. Então, se o próprio epifenomenalismo é tratado como uma visão dualista, quiçá diríamos nós a respeito da posição ionasiana, né? Então, assim, eu entendo a sua posição de tentar mostrar que Jonas sempre tentou fazer essa aproximação do humano da sua subjacente
organicidade e vitalidade, mas, ao mesmo tempo, parece sempre persistir uma espécie de resíduo. Eu diria resíduo dualista, assim, na posição ontológica do Jonas. Não que eu afirme taxativamente que o Jonas continue um dualista, mas certamente ele ainda parece, sabe, patinar com o problema do dualismo. Ainda uma questão muito interessante, muito interessante. Obrigado, obrigado. É verdade, também, por exemplo, Nathalie Frognier interpreta a potência e impotência da subjetividade no mesmo sentido que você disse. Na verdade, eu nunca fui capaz de escolher. Então, porque também Vittorio Hösle sublinhou muitas vezes esta questão, a questão que aquele texto pode ser o mais fraco da produção ionasiana. Então, não sei o que ele pensou, o que Jonas pensou quando estava escrevendo esse texto. Não sei. Mas ainda bem, eu acho que esse texto não é o mais interessante para responder à questão que você levantou. Por quê? Porque vou explicar assim. Vamos começar. Começo com uma coisinha que está na terceira parte do meu texto, que então precisa lá que a gente vai comprar o livro, etc, etc, não? Na terceira parte eu tento explicar um pouco melhor esta questão da autenticidade como ambivalência, porque na verdade é central no pensamento do Jonas. Sublinhar a ambivalência da liberdade humana significa reiterar ou retomar a questão da mesma ambivalência da vida, no? Vida, morte, self, non self, self, mondo, passato, futuro, no? Toda a analisi da vida ionasiana è un'analisi dual, polar. Ele utiliza esta palavrinha, no? Tenho polo mais ou polo menos, no? Para fugir à interpretação dualista, que é somente uma exageração desta dualidade. Então, o que o Wendell levantou é importante porque tem uma aproximação entre a dualidade e o dualismo. Então, a questão dele era mais a interpretação do Jonas, que pretende ser uma interpretação dual, na verdade, vai verso para uma interpretação dualista, não? Então chega para lá. Acho que não, porque quando ele sublinha que a liberdade humana tem uma raiz no organismo, a raiz não é a liberdade humana, mas é a liberdade, ou melhor, a dualidade da liberdade, liberdade e necessidade, vida e morte. Esta é a característica que acomuna a liberdade na vida e que chega ao ser humano, mas quando chega ao ser humano trata-se de uma liberdade revolucionada, porque a liberdade do Homo Pictor e depois não somente a liberdade de pintar, mas aquele gesto que ele faz quando
sta guardando, no? Sta olhando sua obra. Este gesto reflexivo é ali que Jonas escreve: aparece homem verdadeiro. Ecco, na verdade, está que está da... Eu acho que pode ser a única vez no princípio vida no qual Jonas refere-se a questão da autenticidade. True man in inglês. E não me lembro, na alemã não era eigentlich, era echt mesmo. Então, retoma a questão, mas não é o que queria dizer. O que queria dizer é que as origens da liberdade no organismo não significa dizer que é a mesma liberdade da liberdade humana, porque tem um gap metafísico, não? Uma diferença metafísica, ele escreve, entre as duas. Mas, por outro lado, é verdade, como você levantou, que essa interpretação da raiz da liberdade, etc., precisa ir para uma hipótese metafísica. Ele escreve numa notinha muito interessante, que era já escrita ao tempo das Lehrbriefe, não? E esta mesma nota retoma no Materiegeist und Schöpfung o conceito dessa nota, quando Jonas tenta uma explicação metafísica, no, da criação em termos aristotélicos, podemos dizer. Então, a existência atual do espírito no ser humano precisa de uma potencialidade anterior. E esta potencialidade anterior significa que é anterior à vida mesma. Então, acha-se na natura inorgânica, e para que seja ali precisa de uma origem, e a origem é Deus. Qual Deus? O Deus que é ele mesmo o princípio da liberdade, que é liberdade ele mesmo. Então, não é espírito, é liberdade. Então, não é o Deus hegeliano, é um outro Deus, não é o espírito hegeliano, não? É o Deus como liberdade. Esta potencialidade inicial, originária, podemos dizer, é a explicação, a hipótese metafísica que Jonas levanta para explicar, mas não é a liberdade do ser humano, no? Que é somente ao final da história conhecida. Eu acho uma hipótese muito interessante, explicaria também porque é uma liberdade que pode escolher de tirar-se para dar espaço à vida, à criação, ao mundo e depois à vida. Então, o espírito não é capaz de liberdade, mas a liberdade como princípio, sim. Eu acho uma hipótese interessante. A interpretação aristotélica é interessante também porque não é dualista. Não é dualista. Eu achei bastante, mas assim, muito interessante o que você fala, porque isso remete ao texto do Schelling, né? É isso mesmo. Schelling não é Hegel. o próprio Isso. ser que é livre. Né? Isso. O ser humano participa da liberdade do próprio ser, do próprio Deus, né, por assim dizer. E essa concepção é também retomada pelo próprio Heidegger. Quando Heidegger está falando de liberdade, ele está falando da liberdade do ser. Né? E o ser humano é como que uma espécie de canal, né, dessa liberdade, dessa produção incessante, que é o próprio ser. Então, nesse sentido, é bastante interessante. Mas, às vezes, parece faltar ao próprio Jonas a conexão que você mesmo fez agora. Porque ele sempre parece retomar o problema da liberdade desde o horizonte
da investigação antropológica, né? Então, assim, só nesse texto do Matéria, Espírito e Criação é que ele faz esse percurso mais metafísico e elabora a ideia de um eros cosmogônico, né? Então, assim, é bastante... É uma hipótese bastante metafísica, obviamente, mas bastante forte também e interessante, né? Obrigado aos dois. A gente tem ainda algumas perguntas aqui. Só um minuto. O Alan Ferreira fez a seguinte questão, Roberto. Deixaria aqui uma questão na criatividade. A importância da linguagem para o desenvolvimento da cultura está em que nela o homem estabeleceu um mundo próprio ao lado do outro, um lugar que ele considerou firme o bastante para, a partir dele, tirar dos eixos o mundo restante e se tornar seu senhor. Na medida em que, por muito tempo, acreditou nos conceitos e nomes de coisas como verdades eternas, o homem adquiriu esse orgulho com que se ergueu acima do animal. Passou a ter realmente na linguagem o conhecimento do mundo. O criador da linguagem não foi modesto a ponto de crer que dava às coisas apenas denominações. Ele imaginou, isto sim, exprimir com as palavras o supremo saber sobre as coisas. De fato, a linguagem é a primeira etapa no esforço da ciência. Da crença na verdade encontrada, fluíram aqui também as mais poderosas fontes de energia. Muito depois, somente agora, os homens começam a ver que em sua crença na linguagem propagaram um erro monstruoso. E ele está perguntando se vocês concordam com esse comentário dele. É um comentário, não sei se você conseguiu captar, Roberto, que é uma coisa bem complexa e talvez o português aí tenha atrapalhado para você compreender. Mas se o Wendel quiser comentar também. E a pergunta da Lília é: parabéns ao Roberto e ao Wendel pelo excelente debate. Sobre esse ponto de um eventual dualismo remanescente em ônus, o seu monismo integral não resolveria essa questão? Acho que também vocês já contemplaram um pouco isso aí, mas se vocês quiserem comentar mais. E eu queria, para finalizar, então, essa coisa das perguntas, que a gente já está passando um pouco do tempo, eu queria fazer uma pergunta para os dois também, sobre essa coisa Posso tá, tentar, claro. sì, você me ouve? Sì. Sim, pode falar. Sì. Obrigado. Não, é uma pergunta muito interessante. Sì, eu diria que estou bastante de acordo, mas sublinhando uma pequena coisinha. Então, a possibilidade de erro, do qual se fala no final, o erro, do ponto di vista, podemos dizer, ionassiano, mas eu acho que não somente do seu ponto de vista, cada erro é possível como em segundo lugar, porque no primeiro lugar precisa ter a possibilidade de errar, não? A possibilidade de errar significa que tem almeno duas escolhas possíveis. Então, o erro significa che teve uma possibilidade de escolha entre o bem e o mal, no, podemos dizer. Esta é precisamente o sentido da liberdade humana. Quando podemos dizer, a ambivalência da vida, este aspecto dual ou polar da vida, torna-se numa coisa um pouco mais complexa na ambiguidade humana. A vida ainda não tem a possibilidade de escolher entre bem e mal. Tem uma possibilidade de escolha, mas é mais limitada, mais diferente. É verdade que com o Homo Pictor, e como colocou o amigo aqui, com a linguagem, é um verdadeiro instrumento, uma ferramenta de dominação e de amplificação da liberdade. Essa é verdade.
Mas a imagem, o Homo Pictor e a capacidade de refletir e a linguagem são amplificações da ambivalência da vida, amplificações que tornam a ambivalência da vida na ambiguidade. Então, numa possibilidade de escolha entre bem e mal. Esta é a origem do erro. O erro pode ser feito porque antes disso eu tenho a possibilidade de escolher se acertar ou errar. Esta é a questão específica da liberdade humana. Mas depois tem uma outra coisa ainda interessante, que a ambiguidade humana liga-se à questão da vontade, no? Como levantou o Wendel. A questão da vontade no pensamento do Jonas é muito interessante e complexo ao mesmo tempo, porque vocês se lembram que Jonas foi também um estudioso do pensamento do Agostinho, que teve uma, podemos dizer, antropologia negativa, no sentido que ele não acreditava muito na capacidade humana de utilizar bem sua vontade, teve o pecado original, etc, etc. E eu acho que tem alguma coisa, e no princípio responsabilidade, ainda uma vez, na terceira parte que eu não, que eu não apresentei, tem alguma coisa sobre isso. Quando precisa implementar o princípio responsabilidade, então tornar realisticamente responsável, não? E não somente o indivíduo, mas a coletividade, ali Jonas tem o problema de propor um imperativo eficaz. E a eficácia significa lutar contra o pecado original da vontade humana que conhece o bem e depois escolhe o mal. E tem uma tendência na humanidade que é essa, é uma tendência problemática. É por isso que estamos destruindo o mundo, porque somos livres. Mas a liberdade precisa ser contrabalançada pela responsabilidade e do jeito eficaz. Então, a questão é o que podemos fazer se esse é o risco, erro, etc, etc. Precisa enfrentar a questão da ambiguidade humana. Mas a questão é muito, muito interessante porque vai nessa mesma direção, acho. Sim. Wendel, quer comentar? Não, eu acho que o Roberto já comentou a pergunta do Alan, né? Que inclusive é um dos meus alunos lá do curso de Introdução à Metafísica. Tá aí, ó. Já garantiu ponto. É uma pergunta difícil, viu? Já garantiu ponto aí, ó. Participou, tudo mais. Se deu bem. Agora, em relação à pergunta da Lilian, eu acho que talvez seja interessante voltar um pouco, porque ela fala do monismo integral. De fato, assim, eu acho que estamos de acordo que o Jonas ele afirma uma espécie de monismo integral, mas a questão é se, apesar da afirmação do monismo integral, Jonas realmente dá conta, em última instância, de superar o dualismo, né? Então, assim, o Roberto ofereceu uma interpretação bastante interessante, indo até as últimas instâncias da reflexão metafísica, né? Mas ofereceu uma hipótese especulativa bastante forte, inclusive já tem antecessores, né? Por exemplo, o Schelling, e eu estava defendendo o fato de que parece que Jonas não consegue realmente superar totalmente, embora ele tenha até uma certa consciência da problematicidade do ponto, né?
Então, assim, ele não é uma pessoa que está desatenta e muito menos não sabe das dificuldades que o problema, inclusive, oferece, né? Então, assim, o ponto é esse um pouco, né? Assim, para a Lilian, respondendo a Lilian, é esse, assim, que existe a afirmação do monismo integral e que toda a filosofia, a biologia filosófica, por exemplo, do Jonas, é uma tentativa de oferecer um monismo integral, não resta dúvida, né? Estamos todos de acordo com isso. Agora, a questão é saber se essa proposição da biologia filosófica ela realmente consegue escapar totalmente, por exemplo, no mínimo a um dualismo de propriedades, né? O que, por exemplo, na filosofia da mente hoje se chama de dualismo de propriedade, não um dualismo substancial, certamente, mas um dualismo de propriedades. É uma boa questão. Na verdade, não saberia o que responder, mas estou de acordo com o que disse Wendell. Podemos também acrescentar que o mérito do Jonas foi de, num primeiro sentido, lutar contra o dualismo para alcançar uma ideia diferente. E depois prosseguir sua vita lutando para achar o espaço desta possibilidade alternativa que é a dualidade ou a polaridade ou o monismo integral ao invés do dualismo, mas ao mesmo tempo ele foi capaz de tem uma citação do Princípio Vita da qual eu gosto muito, onde ele escreveu que o dualismo não foi uma invenção gratuita do espírito humano, mas alguma coisa que o espírito entendeu interpretando o ser. Então, tem uma raiz, uma legitimidade, podemos dizer, no dualismo, mas interpretar esta legitimidade do jeito dualista é alguma coisa demasiada. Então, então a instância jonassiana acho é muito interessante neste sentido. Tem esta última pergunta que chegou do Fábio, né? Que é interessante também. Eu responderia brevemente sim, que o dever ser pode ser reformulado como um dever continuar sendo, mas como uma pequena podemos dizer caveat, precisa acrescentar alguma coisa, porque o que é o objeto que precisa continuar é não somente uma sobrevivência física, mas uma sobrevivência qualitativa, que não significa feliz, não feliz, mas significa capaz de responsabilidade. Então, que pode escolher, que pode ser livre, e livre do jeito ambíguo, como escreveu no final do Princípio da Responsabilidade. Então, ele acrescentou, Jonas, que esta continuação, esta permanência, uma permanência ao mesmo tempo que sublinha o que e o que, no? O qual e o que, no? A qualidade e podemos dizer, a existência mesma, mas também a qualidade da existência. Então, sim. A Lilian só comentou ali, obrigada pelas respostas. Nesse sentido, ele buscaria o dualismo consciente, porém de que não se pode suprimir totalmente a dualidade. Acho que pelo horário é bom a gente encerrar. Mas eu gostaria
gostaria de agradecer ao professor Roberto e também ao professor Wendel. Foi uma discussão muito interessante. Eu acho que, para muitos de nós, essa nuance sobre o conceito de autenticidade foi um problema colocado de uma forma muito, muito importante, muito interessante para quem estuda transgêneros no Brasil e tem acesso normalmente aos textos, primeiramente em língua portuguesa. A gente poderia continuar aqui, né, porque tem tantas outras questões, essa questão se também há autenticidade em outras formas de vida, etc., né? Bom, não vou entrar nisso, mas a gente poderia conversar em outro momento. São questões muito, muito interessantes. De toda forma, eu gostaria de agradecer mais uma vez. E quem quiser ver aí a continuidade desse debate, comprem o livro. Isso mesmo, isso mesmo. E logo a gente vai ter novamente a jornada, né, e outras questões, e aí quem debateu